E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de matemática, história e geografia. Como vocês viram ali no que vamos aprender hoje, né? Em matemática, a gente vai explorar um pouquinho, rapidinho, as 4 operações básicas, tá certo? Depois, em outra aula, a gente vai explorar com mais detalhes essa informação, a gente vai ver as propriedades de cada operação, tá? O que são as propriedades? São as características das operações, tá certo? Em história, vai ver aí, relembrar um pouquinho sobre fontes históricas, tá certo? E é claro também ali sobre a marcação do tempo histórico aí, como é feita essa marcação. Em geografia a gente vai ver novamente continentes, um pouquinho sobre os oceanos, né? E é claro ali as linhas imaginárias, para que servem, o que são, tá bom? Então vamos começando aqui. Primeiro em matemática. Em matemática, nós vamos ter 4 operações básicas. Vocês sabem quais são? Não? Então vamos lá. Anotem aí para vocês não esquecerem. Soma, subtração, divisão e multiplicação, tá certo? Essas continhas, elas possuem as suas contas irmãs, tá? E temos aí também as contas que são opostas. Por que isso, professor? Contas irmãs e contas opostas. Tem um motivo? Tem, eu vou falar, tá certo? As contas irmãs, quais são elas? A subtração e a divisão, tá certo? A subtração e a divisão, elas são basicamente, assim, irmãs, tá? Onde a divisão vai ser a irmã mais velha aí dessa questão aí. Ela vai passar, tá certo? Certas operações, certos cálculos muito mais fácil do que se eu tivesse que utilizar aí a subtração. E no caso aí da soma, a irmã mais velha vai ser, obviamente, a multiplicação, tá bom? Quando eu estou trabalhando aí com a soma de vários números que têm o mesmo valor, tá? É muito mais fácil trabalhar utilizando a multiplicação do que somando. Imagina aí você ter que calcular, certo? O número 8, somar ele 1000 vezes. Ia dar um trabalho enorme para fazer essa conta, né? É muito mais fácil eu usar a multiplicação e só multiplicar 8 vezes 1000, que vai dar 8.000. Isso aí, muito bem. Então, a multiplicação é uma versão melhorada, né? Uma versão mais avançada da soma, tá bom? E a divisão é a mesma coisa com relação à subtração. Ao invés de eu ter que tirar várias vezes o mesmo valor, tá? Por exemplo, eu tirar de 1000, eu tirar o número 10, todas as vezes até chegar em zero, ou próximo ali, eu não conseguir mais subtrair, eu posso simplesmente dividir 1000 dividido por 10, né? Vai dar quanto? Vai dar uns 100, né? Então aí, ó, eu consegui achar muito mais fácil do que se eu tivesse que montar essa divisão totalmente do zero, tá bom? E as contas opostas, professor? As contas opostas vão ser subtração e a soma, multiplicação, olha, divisão e a multiplicação, tá bom? A ideia aí por trás disso, para eu saber essas contas que são opostas, certo? Para utilizar essa ideia de conta oposta, é basicamente eu conseguir aproveitar, tá certo? De uma continha, por exemplo, eu fiz lá a divisão 1000 dividido por 10, eu cheguei ali em 100, certo? E eu quero confirmar se essa resposta é verdadeira, tá? Lembrando, ó, como eu fiz essa divisão, tá? O resultado ali não sobrou nada, não teve resto nessa continha, tá bom? E o resultado ali, o quociente, foi 100. Então, eu vou simplesmente calcular 100 vezes 10, né, que é a conta oposta da divisão, 100 vezes 10. Se eu chegar em 1000, eu acertei. Se não chegar, é porque eu errei alguma coisinha na continha, e aí eu preciso voltar para ela, tá certo? Então, é importante que você conheça as contas irmãs para poder saber quando utilizar ali cada uma. No caso, se eu estiver multiplicando, né, números, o mesmo número várias vezes, então eu vou utilizar a multiplicação ao invés de utilizar a soma. Se eu tiver ali retirando o mesmo valor várias vezes, então eu vou utilizar a divisão ao invés da subtração. E isso torna muito mais fácil. E as contas opostas é justamente para que eu consiga aí verificar, tá certo? Se a minha estratégia, se o meu cálculo ali, ele foi correto. É claro, eu também posso utilizar contas opostas para resolver o mesmo problema, tá? A gente vai ver isso durante as próximas videoaulas também, ok? Então, seguindo aqui, vocês vão ver aí o vídeo complementar de matemática primeiro, tá? Para realizar a continha depois do intervalo. Então, não esqueçam de assistir esse vídeo complementar que eu vou trazer aqui para vocês. E agora a gente vai seguindo para história. Vamos lá. Em história, tá certo? A gente falou ali na aula de segunda-feira, né?
sobre a questão justamente das fontes históricas. Quais são as fontes históricas? Basicamente, a gente vai ter dois tipos, tá certo? As fontes materiais, que é aquilo que eu consigo pegar, que eu consigo verificar, tá certo? Manualmente. No caso, eu vou ter aí, por exemplo, fontes visuais, como é no caso de imagens, como é no caso ali justamente de textos, tá certo? Ou então até mesmo objetos. Por exemplo, uma caneta antiga ou uma cerâmica. Isso aí são fontes materiais, tá certo? Fontes imateriais, que é outro tipo de fonte, outro tipo de fonte histórica, é aquele que eu não consigo pegar, não tem um material, um suporte para essa fonte. Geralmente seriam o quê? Cantigas, seriam ali ritos passados oralmente, danças também, tá certo? Então, esses aí seriam fontes imateriais. Que o registro é passado de uma geração a outra presencialmente. Não tem aí nada anotado, não tem nada físico que possa fazer essa comprovação, ok? Beleza? Então, esse aqui seria basicamente a diferença básica entre as duas fontes. E aí vocês depois vão, através do vídeo complementar sobre esse assunto, explorar mais aí essa questãozinha, tá bom? Então, lembrando aqui, esse vídeo é só um vídeo bem rapidinho, só para a gente possa ter esse conteúdo. Seguindo, quando eu falo aí sobre história, né, eu geralmente tenho aí alguma marcação do tempo histórico. O que é a marcação do tempo histórico? É basicamente aí eu ter o registro, tá certo, dos eventos, quando aconteceu, como aconteceu esse evento, tá certo? E é claro ali justamente o período estimado para cada evento. Como é que eu vou fazer para registrar os eventos históricos? Normalmente, tá certo? A gente faz a separação aí, como eu já tinha falado na aula anterior, né? Entre os eventos que ocorreram antes da invenção da escrita, tá certo? Que a gente vai chamar de pré-história, e os eventos pós surgimento da escrita, tá certo? No caso, tanto os eventos antes da escrita quanto os que surgiram depois da escrita, tá certo? Quando está trabalhando aí com linha de tempo, linha histórica, tá certo? A gente vai utilizar o número correspondente ao período, tá? E a gente vai utilizar um marcador, vamos dizer assim, que seria AC, que se refere justamente a eventos que ocorreram antes de Cristo, tá bom? Todos os eventos que ocorreram depois de Cristo, ocorre aí justamente assim, é zerado o calendário, tá certo? É zerado ali o calendário e começa a se contar tudo novamente do 1 em diante, do ano 1 em diante, tá certo? Inclusive hoje estamos aí no ano 2021, não é isso? Ano 2021 depois de Cristo, tá? Mas antes de Cristo já existia aí esse ano 2021. Na verdade, inclusive, se eu não estou enganado aí, os chineses, né? Eles tinham aí, tem mais de 3.000 anos, são 3.000 anos à frente nessa questão da contação, tá? Da história do que nós. Justamente porque eles não fizeram não zeraram essa história, não zeraram ali o calendário, tá? Cada povo vai ter o seu calendário historicamente, mas eles não zeraram o calendário, eles usam o calendário ocidental, mas eles têm o seu próprio calendário também para esse registro histórico, tá bom? Então, quando a gente for falar lá de história, fazer alguma questãozinha de história, a gente vai lembrar disso. Que a história é dividida em pré-história e história, devido à questão ali do momento do surgimento da escrita, e que todos os eventos que ocorreram antes do nascimento de Cristo vão ter justamente sempre um número acompanhado da sigla AC, certo? A.C, que representa aí que esse acontecimento é anterior a Cristo. Os acontecimentos que tiveram depois de Cristo, a gente não vai utilizar nenhuma sigla, certo? Antigamente utilizava-se a sigla DC, mas hoje em dia não é mais utilizada essa questão. Tranquilo? Seguindo então em frente, na aula de geografia agora, continentes, oceanos e linhas imaginárias, beleza? Continentes, a gente viu ali que nós temos 6 continentes, vamos relembrar rapidinho? Vamos lá, continente que nós vivemos, América, que é dividida em 3 partes por motivo político e cultural. Por que cultural? A América foi conquistada, certo? Foi colonizada por vários países diferentes. A América do Norte, principalmente pela Inglaterra, a América do Sul e a América Central, ali pela Espanha e Portugal principalmente. Mas também tivemos Holanda, tá certo? Se não me engano, a Alemanha parece que teve aí alguma colônia aqui. Posso estar enganado, mas eu vou dar uma verificada para repassar a vocês, tá certo?
e França. Isso aí, França, já tinha me esquecido, ó. França também teve aí justamente um país que hoje em dia parece que é, se não me engano, a Guiana Francesa, que ela foi ali a colônia da França também durante esse período, tá certo? Então, já temos aí a América, né? Que eu já falei dessa divisão, que é uma divisão política, mas só existe um continente chamado América. Nós vamos ter aí, ó, a África, que é o continente desses 6 mais antigos, que é onde o ser humano aí, os primeiros seres humanos surgiram, tá? Embora a gente chame de seres humanos, eles eram exatamente iguais a nós, tá certo? Eles eram parentes distantes que deixaram aí resquícios históricos que contribuíram para a nossa espécie, tá bom? Eles eram uma espécie próxima, vamos dizer assim. Temos aí, ó, a Europa, né, e a Ásia. A Europa, que foi de onde veio aí Portugal, Espanha, esses países que colonizaram o continente americano. E a Ásia, que é justamente aí o país de onde temos aí o Japão, a China, tá certo? Uma parte também da Rússia, que está ocupando ali tanto a Europa quanto a Ásia, tá certo? Que é justamente aí de onde veio várias das coisas que nós acabamos utilizando no dia a dia. Por exemplo, o macarrão, tá certo? O papel também é uma herança ali trazida da Ásia, tá certo? Então, vamos lá. Falta qual aqui agora? Falta só Oceania, né? Isso, que é o chamado Novíssimo Mundo, que foi o último continente a ser descoberto, tá bom? E, é claro, ali a Antártica, que é o único continente, anotem aí para você não esquecer se você ainda não copiou na aula anterior, é o único continente que não possui um país como seu dono. Os países só vão para lá para pesquisa. Passam lá 6 meses, um ano, quanto tempo for determinado, e depois eles têm que retornar. Porque outra expedição vai ser realizada por outro país, para que assim possa se explorar aquela área e verificar algum registro histórico, tá certo? Algum registro biológico, já que ali é tudo preservado pelo gelo, tá certo? Então, tem justamente essa preocupação, tá bom? E na questão dos oceanos, professor? Os oceanos, vamos lá. Nós temos aí o Oceano Pacífico, que não é tão pacífico assim, é um dos oceanos que tem mais tempestade no mundo, tá bom? Temos o Oceano Atlântico, que fica aí do lado leste do nosso continente, tá certo? Fica aí entre a América e a África. Nós vamos ter ali o Oceano Índico, que fica próximo ali justamente da Oceania. E aí nós vamos ter 2 oceanos que ficam na área polar. O que é a área polar? É o extremo norte ou o extremo sul do planeta. São as áreas mais frias, as áreas que recebem menos iluminação do Sol, e por isso essa quantidade de frio muito maior do que o que nós estamos aí acostumados, tá bom? Depois a gente vai estudar isso na parte de climas mais à frente. Tranquilo? Então aí, essa seria a informação. Mas qual é o nome desses oceanos, professor? Nós vamos ter aí, ó, Oceano Glacial Ártico e o Antártico. Antártico, lembra aí do continente, tá certo? Antártica, tá bom? Para você associar o que é no norte e o que é no sul. Tranquilo? E as linhas imaginárias de forma simples, de forma rápida, para vocês entenderem aqui. Depois eu vou passar o material complementar. Basicamente, elas nos ajudam a dividir o nosso planeta, os paralelos entre hemisfério norte e hemisfério sul, e os meridianos que servem para dividir o nosso planeta entre Ocidente e Oriente, tá certo? Então, pessoal, é só isso por hoje. Acompanhe aí o material complementar para que você possa seguir, tá certo? Até daqui a pouquinho.